Os remédios não curaram o vazio da minha alma, mas eu encontrei a luz que cura. Eu sempre fui muito tímida, muito introvertida, desde a minha adolescência, e cresci assim, com muita dificuldade de fazer amizade. E na minha fase adulta, eu conheci um rapaz, a gente namorava, eu engravidei. Quando eu contei para ele da gravidez, aí ele não quis mais namorar, porque me deixou sozinha. E aí passou-se o tempo, eu com aquela gravidez, muito nervosa, porque eu tive que assumir aquela responsabilidade sozinha. Fiquei muito triste, porque eu era muito jovem e aí com uma responsabilidade muito grande, e começou uma tristeza dentro de mim. Ninguém sabia, mas eu tinha essa tristeza. E aí meu filho nasceu, eu continuei assim, com essa tristeza dentro de mim, e aí eu sempre tinha os pensamentos de suicídio. Era um vazio que eu sentia e eu não sabia explicar. Era uma dor, uma tristeza profunda. Era um buraco que tinha dentro de mim, só que eu não falava nada para ninguém. Eu me casei depois, mas esse problema continuou, essa tristeza continuou. Procurei ajuda médica, né? E os médicos me acompanhando, me passaram medicação, então eu entrei com medicação, remédio de tarja preta, passei com psicóloga, fazia tratamento com a psicóloga, cheguei a fazer algumas sessões de terapia. Só que a medicação não resolvia, porque aí eu também já era muito nervosa. Eu ficava nervosa no extremo, assim, e nem fazendo a terapia, nada resolvia. Eu achava que eu estava até perdendo tempo com o terapeuta, porque eu passava com a psicóloga, falava e não resolvia nada. Eu ficava muito nervosa, discutia muito com meu marido. Nessa época a gente brigava, porque eu pedia ajuda para ele. Ele não conseguia me ajudar, mas eu pedia, eu grudava nele e pedia, pelo amor de Deus, me ajuda. E quanto mais o tempo passava, eu mais sentia aquele vazio. O vazio só aumentava. Os remédios não tiravam a minha tristeza, os remédios não tiravam aquele vazio, aquela dor na alma que eu sentia, e o vazio só aumentava todos os dias. Por isso, era tanto desentendimento, porque ninguém conseguia me ajudar. Numa dessas discussões que estava tendo eu e meu marido, ele estava, na verdade, tentando me acalmar. E a gente saiu, né, fora da minha casa, tem uma praça, a gente estava sentados, conversando, já tinha discutido, eu muito triste, já tinha chorado tanto aquele dia. E aí passou até uma amiga minha e me convidou, fez um convite para mim. Ela falou que tinha jeito para aquele sofrimento que eu estava enfrentando, aquela situação, né, aquele vazio. Ela disse que tinha jeito. E eu falei para ela, não tem jeito. Eu tomo remédio, eu passo com psicóloga, não adianta nada. E eu não preciso de ninguém ficar falando para mim, porque eu não acredito em mais nada. Eu achava que não tinha jeito, eu só queria morrer. Eu achava que eu tinha que morrer. Só que aquela palavra que ela me deu, aquele convite que ela me fez, eu não esqueci. Ficou, eu guardei. E aí o sofrimento só aumentou. E aí eu não resisti e falei, eu vou experimentar. Ela falou que tem jeito e os remédios não estão dando jeito. Eu não consigo dormir e eu quero ter paz. Eu quero saber cuidar da minha família. Eu quero ter um casamento feliz, eu quero ter paz dentro da minha casa. E para eu ter paz eu tinha que tirar aquele buraco, aquele vazio, aquela tristeza que me consumia. Então eu fui à Igreja Universal, perto da minha casa, naquele dia. Parecia que eu estava carregando um peso. De verdade, eu fui que parecia que eu estava carregando um vagão nas minhas costas, de tão pesada que eu estava. Eu já saí da minha casa chorando porque eu só chorava. Eu só chorava. E as palavras que eu usei, que eu usava para o meu marido, quando ele chegava, eu grudava ele e falava, me ajuda, pelo amor de Deus. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu cheguei na igreja, diante do altar. A única coisa que eu sabia falar era isso. Só saía isso da minha boca, parecia que eu não sabia falar outra coisa. Então eu pedi para Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda.
Eu pedia para Jesus me ajudar, para tirar aquele vazio de dentro de mim, porque era muito grande, ele me consumia. Foi durante a reunião que eu assisti, que o pastor fez, ele falou, não foi diretamente para mim, mas parece que foi só para mim. Ele falou, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Eu já saí de lá diferente, eu já saí de lá mais forte, eu já saí de lá com outro pensamento de querer voltar e buscar aquilo que eu tinha recebido naquele dia, e eu voltei. E aí eu ouvi falar que para tudo mudar, eu precisava conhecer o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Então, eu tive vontade. Eu falei, eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer. Então, eu continuei buscando, eu tive um encontro com Deus, e aí eu conheci o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. E depois disso, foi um divisor de águas, porque eu já não sou mais aquela pessoa triste, eu já não sou mais aquela pessoa que chora à toa, que qualquer coisa me deixa triste. Não sou mais aquela pessoa. As lutas acontecem, sim, as lutas vêm para todos, mas com o Espírito Santo, ele me dá força. Aquela pessoa depressiva, triste, com aquele vazio, aquela pessoa não existe mais. Hoje, com o Espírito Santo, eu sou uma pessoa forte. Hoje tem paz dentro da minha casa, ainda que tenha as lutas, mas dentro de mim não tem mais o vazio, dentro de mim tem paz. Eu convido você a participar neste domingo, no dia 23 de junho, o dia do fim do vazio, em uma igreja universal mais próxima da sua casa. Jesus está te esperando.